primeira investigação. Caso Skylar Neese. Queria começar fazendo-te a seguinte pergunta. Quanto você realmente confia nos seus melhores amigos? Você confiaria neles para guardar seus segredos? Confiaria sua vida a eles? Skylar Neese achava que podia. Até que uma noite fatídica mudou sua vida e a de suas duas melhores amigas. Para sempre. Tudo começa na noite de 5 de julho de 2012, quando Skylar, que tinha 16 anos na época, terminou seu turno no restaurante de fast food. Naquela noite, os colegas de trabalho tentaram convencê-la a sair para beber algo e relaxar depois do dia de trabalho. Mas Skylar recusou a oferta, alegando que estava cansada e queria apenas voltar para casa. Quando chegou, rapidamente cumprimentou seus pais, desejou boa noite e foi dormir. Na manhã seguinte, os pais de Skylar se levantaram no horário habitual para começar um novo dia. Decidiram não acordar a filha, pois acreditavam que ela estava trabalhando muito ultimamente e poderia ser uma boa ideia deixá-la dormir um pouco mais. Assim, foram para seus respectivos trabalhos, pois tudo parecia normal. À tarde, o pai de Skylar, Dave, voltou para almoçar com sua filha, como sempre fazia, mas desta vez não a encontrou em lugar nenhum. Quando entrou no quarto, viu que estava totalmente vazio, embora a cama estivesse feita e tudo perfeitamente intacto. Dave ficou alarmado e decidiu avisar sua esposa imediatamente. Eles ligaram para o celular da melhor amiga de sua filha, Shelia, que contou que havia falado com Skylar à noite, mas que não se viram. Alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Era o gerente do Wendy's, onde Skylar trabalhava, perguntando por ela, pois queria saber por que ainda não havia chegado ao trabalho. Skylar nunca havia faltado ou chegado tarde. Após essa ligação, o telefone tocou novamente. Desta vez, era a Shelia, que queria contar a verdade. Ela e Rachel Schoaf estiveram com Skylar, mas o passeio durou apenas 1 hora. Às 23 horas, deixaram Skylar na esquina de sua rua para que o barulho do carro não acordasse ninguém. Dave e sua esposa, Mary, estavam muito preocupados. Com quem Skylar poderia ter ido depois de estar com suas amigas? Decidiram relatar seu desaparecimento à polícia. As autoridades rapidamente chegaram e começaram a investigar. Logo, recolheram as imagens das câmeras de segurança do prédio e da área. Quando os Neese as viram, sentiram certo alívio, pois a filmagem mostrava sua filha saindo voluntariamente e entrando em um veículo, embora não fosse possível identificar o carro. Além disso, notaram que a janela do quarto de Skylar havia sido manipulada e uma pequena banqueta estava colocada perto da janela para facilitar a entrada e saída. A polícia não emitiu um alerta a Amber, que é acionado quando se suspeita do sequestro de um menor. As autoridades alegaram que Skylar poderia ter fugido de casa com alguém ou que poderia ser uma travessura adolescente para lidar com o tédio. Disseram que os pais deveriam esperar um pouco. Longe de se conformarem com a hipótese da polícia, os Neese decidiram usar todos os meios ao seu alcance para divulgar o desaparecimento de Skylar. Cartazes com sua fotografia começaram a circular nas redes sociais. O caso foi se tornando viral, mantendo a esperança de que ela pudesse aparecer a qualquer momento, ou que alguém desse uma pista confiável sobre seu paradeiro. As duas amigas se mostraram muito ativas nesse sentido, sendo algumas das pessoas que mais compartilharam o rosto de Skylar nas redes sociais, pedindo que ela aparecesse
o quanto antes. A melhor amiga de Skylar, Shelia, fez a seguinte postagem no Face. Tudo que eu mais quero é que minha melhor amiga volte para casa. Eu gostaria de saber algo para poder dar à polícia uma pista. Ou então, ela poder voltar para casa. Mas eu não sei de nada. Eu faria qualquer coisa para tê-la em casa agora. Gostaria de saber algo, como todo mundo pensa que eu sei. Volte para casa, Skylar. Já passaram 5 semanas muito longas. Sinto sua falta e amo você. O pai de Skylar respondeu o seguinte à postagem de Shelia. Aguente firme, querida. Não deixe as coisas te derrubarem. Amo você. Também dedicaram publicações, dizendo sentir sua falta, postando fotos e dedicando canções que lembravam Skylar. Então, onde estaria Skylar? Será que ela teria fugido? Será que suas melhores amigas não sabiam seu paradeiro? Essa e outras perguntas é o que vamos investigar hoje. Olá, amigos, eu sou o detetive Fred e hoje trazemos a investigação de 2 casos em que amigas não são o que parecem ser. E agora vamos continuar com a primeira investigação, o caso Skylar Neese. Skylar Neese nasceu em 10 de fevereiro de 1996, em West Virginia, Estados Unidos. Era filha única de Dave e Mary Neese, um casal bem de vida que sempre tentou dar à filha a melhor educação possível e tudo o que ela precisasse. Ela começou a trabalhar em um restaurante de fast food, o Wendy's, para economizar algum dinheiro e poder contribuir ao máximo para pagar seus estudos e ajudar na economia familiar, enquanto conciliava com seus estudos. Uma garota responsável, Skylar desejava ter uma educação universitária e, mais especificamente, queria se dedicar à advocacia. Além disso, era uma excelente estudante e havia recebido vários méritos por isso. Paralelamente, Shelia Eddy, nascida em 28 de setembro de 1995, em West Virginia, não teve uma vida tão abastada quanto a de sua futura amiga Skylar. Seu pai sofreu um acidente automobilístico em 2000, que não só lhe causou sérios problemas de saúde, como uma lesão cerebral e invalidez permanente, mas também levou ao divórcio de seus pais. A mãe de Shelia, Tara, decidiu se divorciar, e 10 anos depois, ambas se mudaram com o novo marido de Tara, Jim, para West Virginia. Shelia começou o ensino médio, onde reencontrou sua amiga da escola primária, Skylar Neese, e conheceu uma ruiva chamada Rachel Schoaf. Elas se tornaram amigas íntimas. Shelia era considerada uma excelente estudante, e sua vida havia melhorado muito graças à prosperidade econômica de seu padrasto. Bela e popular, ela se tornou uma das garotas mais populares da escola, aprendendo a usar a sedução como uma arma eficaz. Mas quem era Rachel? Ela era uma garota que cresceu na mesma cidade que Skylar. Assim como suas 2 amigas, também era filha única. Alta e de cabelos ruivos, tinha paixão pela dança, canto e teatro. Era talentosa e sonhava em abrir caminho no mundo artístico. Porém, ao contrário de Shelia, era extremamente religiosa. Segundo os testemunhos dos colegas, as 3 eram grandes amigas e estavam sempre juntas. Eram excelentes estudantes e muito populares, mas havia um elemento comum que projetavam quando se reuniam: a maldade. Esse elemento as levou a serem conhecidas como as Meninas Malvadas, em homenagem ao filme lançado com o mesmo nome em 2004. Os rumores de que faziam bullying com outras colegas começaram a se espalhar na escola, mas nunca se pôde provar nada, pois sempre eram pontuais nas aulas e continuavam com notas brilhantes. Elas foram muito ativas na busca por sua amiga, o que levou a crer que realmente não havia fugido, mas que poderia ser algo muito mais sério. O caso começou a ganhar relevância,
e certos detalhes começaram a ser levados em consideração. Skyler não havia levado roupas nem dinheiro e tampouco havia usado o telefone desde a noite de seu desaparecimento. Tudo parecia estar completamente intacto desde que decidiu sair pela janela de seu quarto para nunca mais voltar. Vamos começar com seu pai, Dave Neese. Obrigado, senhor, por estar aqui. Sabemos que esses últimos 2 meses devem ter sido horríveis. Conta pra gente o que a sua filha fez antes de desaparecer. Como ela saiu de casa e o que ela fez, segundo você, com seus amigos. Bem, ela chegou do trabalho, como você disse, naquela noite. Chegou em casa e entrou pela porta, foi até a mãe, abraçou e beijou a mãe. E é a última vez que a vimos. A partir deste ponto, surgiram vários rumores e hipóteses que começaram a ganhar certa relevância. Enquanto na escola, corriam rumores dos mais diversos, como que Skyler havia encontrado um predador pela internet, ou que estava envolvida em roubos a bancos na zona rural de Blackbird, que usava substâncias e havia fugido. Todos esses rumores eram infundados e sem sentido. Mas alguns amigos de Skyler tinham outras teorias e suspeitavam que suas 2 melhores amigas, Shelia Eddy e Rachel Schoaf, não estavam dizendo toda a verdade. Elas formavam um trio inseparável com Skyler. Então, algo deviam saber. Paradoxalmente, a indignação foi enorme, especialmente por parte dos pais de Skyler, que não podiam conceber que as jovens fossem suspeitas de um crime, ainda mais o desaparecimento de sua própria filha. Conheciam Shelia desde os 8 anos de idade e a consideravam como uma filha. Os agentes do FBI, depois de trabalharem intensamente nas imagens do vídeo, onde Skyler aparecia entrando em um carro, conseguiram melhorar a nitidez. O carro em que a jovem havia entrado era um Toyota Camry, um grande avanço na investigação. Coincidentemente, a família de Shelia, que havia saído com Skyler naquela noite até às 11 da noite, segundo admitiam as garotas, tinha um Toyota Camry, mesmo carro, mesmo modelo. Shelia foi chamada para prestar mais esclarecimentos. Ela repetiu que havia buscado Skyler com Rachel, mas garantiu que a deixou na esquina da rua. A história repetitiva que ambas tinham contado à polícia uma e outra vez, sem titubear ou variar, começou a despertar desconfiança nos investigadores, parecendo um roteiro planejado e repetido até ser convertido em verdade. Com o passar dos dias e as declarações sucessivas, algumas incongruências começaram a surgir entre os testemunhos de Shelia e Rachel. Por exemplo, rastreando os registros de celulares, descobriram que o de Rachel havia se conectado a uma antena telefônica em uma floresta de Blacksville, uma localidade próxima. Voltaram a falar com elas separadamente. Shelia declarou exatamente o mesmo, sem mudar uma vírgula de seu relato, soando clara e convincente. Rachel, por outro lado, hesitou e acabou admitindo que naquela noite tinham ido em outra direção, indo para aquela floresta em Blacksville apontada pelo celular. Ciente da mudança no testemunho de Rachel, Shelia voluntariamente se apresentou para também alterar sua versão dos fatos, uma jogada inteligente. A desconfiança se ampliou nos círculos sociais. O que começou no âmbito policial se espalhou pelo colégio, famílias, vizinhança e por todo o estado, exercendo pressão social sobre ambas as jovens. Todos queriam saber o que havia acontecido com Skyler e principalmente onde ela estava. O comportamento de Rachel começou a ser o centro das atenções de todos. Quando estava fora de casa, andava com o olhar perdido. Não socializava e simplesmente caminhava ao lado de Shelia
sem falar nada. Em casa, seu comportamento era radicalmente diferente, demonstrando violência atroz, com agressões e insultos constantes aos pais. Em 28 de dezembro de 2012, Patricia Schoaf ligou para o 911 pedindo ajuda porque não conseguia controlar a conduta de sua filha Rachel. Tenho um problema com minha filha de 16 anos. Ela grita, nos bate e corre pelo bairro. Ao fundo, ouvia-se Rachel gritando e chorando. Patricia disse à filha, Não, isso acabou. Meu marido está tentando contê-la. Por favor, venham rápido. Rachel teve um colapso mental e foi internada no hospital psiquiátrico Chestnut Ridge. Alguns dias depois, após a alta hospitalar, em 3 de janeiro de 2013, seus pais a levaram para ver seu advogado, Ronnie Gaskins, para evitar que Sheila a contactasse e interferisse. O advogado negociou uma redução da pena para que Rachel fosse incentivada a falar. Os investigadores esperavam uma confissão sobre uma morte acidental, mas o que Rachel contou os deixou congelados. Nós esfaqueamos Skyler. Não foi um acidente, foi premeditado. Enquanto falava, Rachel pegou uma lixeira querendo vomitar e continuou relatando o ocorrido em detalhes, admitindo que planejaram matar Skyler porque não gostávamos mais dela e não queríamos continuar sendo suas amigas. Simplesmente não gostávamos dela. Foi um crime frio e calculado. Já tinham se passado 6 meses desde o desaparecimento de Skyler, quando a polícia deu aos seus pais a pior notícia e a reviravolta impensada do caso. Dave Neese não podia acreditar e disse devastado. Sheila fazia parte da nossa família. Realmente fazia. Quero dizer, era como uma filha para nós. Após a confissão de Rachel, ela levou os investigadores ao local onde haviam escondido o cadáver. Mas a tarefa era difícil por causa da neve. Finalmente, com um veículo especial e um cão treinado, conseguiram encontrar o esqueleto de Skyler em 16 de janeiro de 2013, a 48 quilômetros de sua casa, e foi identificada pelos peritos forenses. Após a confissão de Rachel, os investigadores montaram o quebra-cabeça do que aconteceu entre as 3 amigas naquela madrugada de 5 de julho de 2012. Skyler voltou ao apartamento da família após seu turno no Wendy's, às 10 da noite, e encontrou seus pais assistindo televisão. Deu-lhes um beijo, disse que os amava e foi para a cama. Às 2h31 da madrugada de 6 de julho, o sistema de vigilância a mostra saindo pela janela do quarto e entrando no carro dirigido por Sheila. As amigas a convenceram a sair naquela noite para fumar e se divertir. O plano real delas, porém, era outro. Naquela noite, tinham tudo preparado no porta-malas do carro. Alvejante, panos de limpeza, roupas, cordas, toalhas de papel, uma pá roubada do pai de Sheila e roupas limpas para trocar após o crime. Dentro dos moletons, sob as axilas, estavam escondidas as armas tiradas da cozinha de Sheila. 2 facas envoltas em panos para não se cortarem. Skyler não estranhou que, apesar do calor de 29 graus, suas amigas estivessem usando moletons com capuz. As 3 seguiram pela estrada em direção ao norte, mas ao verem um carro da polícia estacionado, voltaram para Star City para evitar problemas com a lei. Tomaram um caminho alternativo para Blacksville e chegaram a um local isolado na rua Morris, na Pensilvânia, cercado por uma densa floresta. Lá saíram do carro e foram para o local para se preparar para o que seria uma noite entre amigas. Rachel e Sheila lamentaram em voz alta ter esquecido o isqueiro no carro, o que não era verdade. Skyler se ofereceu para buscar, mas ao virar as costas, suas amigas sacaram as facas e, ao contar até 3, atacaram Skyler. Ela tentou escapar, avançou alguns metros, mas Rachel a derrubou.
Skyler arrancou a faca de Rachel e a cortou acima do tornozelo direito, incapacitando-a momentaneamente, enquanto Shelia continuava esfaqueando Skyler, que tentou se defender, mas acabou sucumbindo. Suas últimas palavras foram: "Por quê?" Mas não obteve resposta. Shelia continuou esfaqueando até atingir 50 facadas, terminando exausta pelo esforço. Arrastaram o corpo, tentando cavar um buraco para escondê-lo, mas o chão era duro demais. Optaram por deixá-la sob uma árvore, coberta por pedras, galhos, folhas e terra. Voltaram ao carro, trocaram de roupa e descartaram a suja. Retornaram para casa. Qual foi o verdadeiro motivo desse crime? Graças ao diário de Skyler, foi revelada a existência de um segredo que remonta a 21 de agosto de 2011. Naquele dia, Skyler, Rachel e Shelia pegaram tudo o que encontraram no bar da mãe de Rachel. E bêbadas, Shelia e Rachel começaram a se beijar e acabaram enredadas. Skyler não se atreveu a sair da sala por medo de acordar os pais de sua amiga. 2 semanas depois, Skyler lançou uma dica no Twitter. Eu contaria para toda a escola tudo o que tenho sobre todos. O que é muito se eu pudesse escapar impune. Essa situação poderia ter sido o gatilho do plano que Rachel e Shelia tramaram por meses. Por um lado, Skyler era uma defensora dos direitos LGBT. Não parecia ser alguém que questionaria um relacionamento entre as amigas. Por outro lado, Shelia já tinha uma reputação promíscua na escola e costumava se gabar de gostar de moças e rapazes. Não parecia haver muito sentido em acreditar que esse segredo a levaria a tirar a vida de sua amiga. Talvez Rachel tivesse mais motivos. Ela era religiosa e também tinha um namorado. Mas qual foi o verdadeiro motivo? O motivo não ficou claro, mas o segredo que se pretendia ocultar marcou o caso. Talvez insistir em encontrar um motivo não faça sentido algum. A loucura não precisa de motivos. Em 1º de maio de 2013, Rachel Schoaf se declarou culpada de assassinato em 2º grau. Para a polícia, encontrar provas para implicar Shelia não era fácil. Tentaram com microfones ocultos, mas a jovem era fria, inteligente e calculista. Finalmente, conseguiram mandados de busca para sua casa e carro. E encontraram vestígios de sangue de Skyler em facas de cozinha e no veículo. Finalmente a tinham. Os promotores identificaram a nova acusada para a mídia, Shelia Eddy, e anunciaram que ela seria julgada como adulta. Shelia foi acusada em 6 de setembro de 2013 por sequestro, assassinato em 1º grau e conspiração. Ela alegou ser inocente, mas foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Por ter colaborado, Rachel Schoaf teve uma sentença mais leve: 30 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Skyler Neese jamais imaginou que suas melhores amigas, aquelas pessoas com quem compartilhava tudo, todos os dias de sua vida, a quem contava tudo, com quem se divertia e em quem confiava, pudessem lhe fazer mal. Sua trágica história inspirou o filme Dead Click, traduzido para o português como Amizade Mortal, lançado em 2014. Também motivou seus pais a lutarem por uma lei que modificasse os alertas Amber no estado da Virgínia Ocidental. Eles conseguiram e a lei foi chamada de Lei Skyler. Ela exigia que os alertas se aplicassem a todos os menores desaparecidos, não apenas aqueles que se suspeitava terem sido raptados. E agora, continuamos com o nosso próximo caso. 2 caminhantes estavam andando pelo Big Tujunga Canyon, no Parque Nacional de Angeles. Era um lindo dia, ensolarado na Califórnia,
e a dupla caminhava pela floresta para a recreação. Quando se aproximaram do riacho e olharam para a clareira, puderam ver os raios de sol atravessando as árvores, enquanto pássaros cantavam ao alto. Era uma paz absoluta. Enquanto eles lentamente desviavam o olhar para o riacho, a paz foi quebrada. Lá, deitada na água, com o rosto para baixo, estava o cadáver frio e sem vida de uma garota do ensino médio. Michelle Ávila, conhecida como Missy, nasceu em 1968, em Arleta, Los Angeles, Califórnia. Ela vivia no bairro de Arleta com sua mãe, Irene, e seus 3 irmãos, Ernie, Chris e Mark. Os pais de Missy eram divorciados e não está claro o quão envolvido seu pai estava em sua vida. Missy era conhecida desde jovem como uma garota muito querida. Ela era popular, divertida e tinha uma personalidade cativante. Sua beleza era tanto física quanto interna, o que a tornava um ímã para a atenção. Os garotos eram atraídos por ela, e as garotas a admiravam, algumas provavelmente desejando ser como ela ou estar com ela. Apesar de ter muitos amigos, Missy tinha uma melhor amiga que se destacava das demais, uma garota chamada Karen Severson. Missy e Karen se conheceram quando tinham apenas 8 anos, no dia em que Missy e sua família se mudaram para o bairro. A partir daquele momento, tornaram-se inseparáveis. Missy e Karen eram mais do que melhores amigas. Elas eram como família. Passavam incontáveis horas juntas, compartilhavam tudo e estavam profundamente integradas nas famílias uma da outra. Elas se apoiavam em cada obstáculo na escola e estavam sempre lado a lado. Crescendo no mesmo quarteirão, elas vestiam suas Barbies de forma parecida, ouviam as mesmas bandas e até flertavam com os mesmos garotos. Quando as garotas tinham 14 anos, Karen engravidou. Devido a essa nova dinâmica na amizade, as coisas mudaram um pouco. Karen acabou abandonando a escola para dar à luz e cuidar de seu bebê. Com a distância entre as duas e Karen muito ocupada, enquanto Missy queria fazer o que as meninas de 14 anos fazem, as garotas começaram a se distanciar naturalmente. Alguns dizem que parecia que Karen sempre foi um pouco obcecada por Missy. Ela tentava convidar Missy para ir à sua casa, já que Karen não podia sair por causa do bebê, e era difícil para elas fazerem planos, porque Missy estava seguindo em frente, fazendo novos amigos e sempre parecia estar ocupada. Assim, as duas não eram mais tão próximas. Missy começou a namorar um garoto chamado Randy, mas o relacionamento terminou após 1 mês, quando ambos decidiram se separar. Logo depois, Randy começou a namorar Karen. Nesse ponto, Missy e Karen ainda eram amigas, mas não tão próximas como antes. Randy e Karen eventualmente se mudaram para um apartamento juntos. Enquanto isso, Missy, que frequentava a San Fernando High School, começou a se rebelar. Ela faltava às aulas e se metia em problemas na escola, acabando expulsa. Missy foi então enviada para o colégio, San Fernando Mission, para terminar seus anos restantes. Karen também acabou na mesma escola. Ambas as garotas fizeram uma amiga em comum, Laura Doyle. Missy e Karen passavam o tempo com Laura, seja individualmente ou em grupo. Karen mais tarde admitiu: "Mesmo quando voltei para a escola, via menos a Missy. Isso realmente doeu. Senti como se ela tivesse me abandonado. Eu sempre estive lá por ela, sua protetora leal. Então me virei contra Missy. Encontrei outra garota, Laura Doyle, que também não gostava de Missy. Antes, eu a teria defendido, mas agora me juntei à crueldade." A tensão entre as garotas era óbvia. Em uma festa que elas frequentaram, Randy, que era namorado de Karen, flertava abertamente com Missy. Ele chegou ao ponto de agarrá-la e puxá-la para seu colo, dizendo o quanto sentia sua falta. Missy tentou explicar a situação para Karen, insistindo para que ela esquecesse Randy e afirmando que ele não era bom para ela. A tensão entre as garotas escalou com o tempo, levando a uma briga no parque local. Karen, aparentemente, tinha a vantagem,
derrubando Missy e a socando implacavelmente até que elas fossem separadas. Ficou claro que a amizade entre elas havia terminado. Após essa briga, as garotas não se viram por um mês inteiro. A hostilidade entre elas atingiu tal ponto que Karen foi até a casa de Missy para confrontar sua mãe, Irene. Karen acusou Missy de roubar os namorados de todo mundo e de ser uma flertadora. Irene respondeu firmemente, dizendo: "Se você não vai falar com respeito, apenas vá embora." No dia 1º de outubro de 1985, às 15h30, Missy disse à sua mãe que passaria o dia com sua amiga Laura. Laura iria buscá-la e elas ficariam fora o dia todo. Iriam ao parque, o mesmo parque onde Karen e Missy haviam brigado antes. As garotas gostavam de passar o tempo nesse parque. Missy se despediu de sua mãe, entrou no carro com Laura Doyle e elas foram embora. Essa seria a última vez que Irene veria sua filha viva. Às 18 horas, Irene recebeu uma ligação de Laura Doyle pedindo para falar com Missy. Isso surpreendeu Irene, pois ela achava que Missy estava com Laura, já que havia ido buscá-la. Foi quando Laura contou a Irene uma história estranhamente curiosa. Disse que as duas planejavam passar o dia todo juntas no parque, mas, no caminho, Laura precisou parar para abastecer o carro. Missy, ansiosa para chegar ao parque, pediu para ser deixada lá primeiro, enquanto Laura ia abastecer. Laura concordou e deixou Missy no parque antes de ir ao posto de gasolina. Ela disse que, quando deixou Missy no parque, havia um Camaro azul com alguns rapazes que ficaram conversando com Missy. Depois de deixar Missy no parque e vê-la encontrar os rapazes no Camaro azul, Laura foi abastecer. Ela encheu o tanque rapidamente e voltou ao parque, apenas para descobrir que Missy, os rapazes e o Camaro azul haviam desaparecido. Irene lembra-se de ter passado a noite inteira acordada, esperando sua filha voltar para casa. Mas pela manhã, quando não teve notícias, foi à delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida. 3 dias após o boletim, qualquer esperança de encontrar Missy viva foi destruída. Caminhantes encontraram o corpo de Missy de bruços no riacho, com um tronco de 1,30 m em suas costas, impedindo-a de se levantar. Seu cabelo, que ia até a cintura, havia sido cortado de forma desordenada. Apesar da briga 10 dias antes de sua morte, a mãe de Missy, Irene, e a polícia nunca realmente suspeitaram de Karen como culpada, pois ela compareceu ao funeral e até se mudou para a casa de Irene por um tempo para consolá-la. Karen também visitava regularmente o túmulo de Missy. E embora Laura Doyle tenha sido tecnicamente a última pessoa a ver Missy viva, ela também não foi considerada suspeita pelos mesmos motivos. Ela havia comparecido ao funeral e até entregou a Irene um cartão de condolências com $20 dentro. A polícia tentou seguir a pista dos 3 garotos no Camaro azul, mas não conseguiu encontrá-los nem identificar os garotos. Eles sequer conseguiram confirmar que eles realmente existiram. 3 anos depois, o caso esfriou. Até que em 26 de julho de 1988, uma adolescente chamada Eva Chirambolo apareceu e contou uma história assustadora à polícia. Eva afirmou que estava caminhando pela floresta e encontrou as garotas discutindo. As duas acusavam Missy de ter dormido com seus namorados, o que ela negava veementemente. Então, as duas ficaram violentas, agarraram a cabeça de Missy e a forçaram para debaixo d'água, até que seu corpo convulsionou ao encher os pulmões com água, e então ela ficou imóvel. Em seguida, cortaram o cabelo de Missy e colocaram o tronco em suas costas, para garantir que ela estivesse morta. Após a investigação, foi revelado que Karen havia decorado as paredes de sua casa com recortes de jornal sobre a investigação do assassinato e que visitava regularmente o local do crime. Pouco depois, Karen Severson e Laura Doyle foram presas e acusadas de tirar a vida de sua amiga.
O caso continuou até 1990, quando, em março, o júri deu seu veredito. Culpadas de assassinato em segundo grau, ou seja, sem premeditação. No entanto, anos depois, durante uma audiência de condicional fracassada, Laura Doyle admitiu que elas sempre haviam planejado tirar a vida de Missy. Questionada se poderia citar 3 pessoas de quem pudesse pedir perdão, Laura Doyle, chorosa, listou a sua mãe, Irene Ávila, e ela mesma. Porém, não citou que pediria perdão a Missy. Elas foram sentenciadas à prisão perpétua, com possibilidade de sair em condicional após 15 anos. Karen foi liberada ao cumprir 21 anos de prisão e Laura 22 anos. Após sua libertação, Karen tentou vender a história para editoras e produtores em Hollywood, o que indignou a família de Missy, que só descobriu quando repórteres e pesquisadores apareceram na porta de sua casa fazendo perguntas. Isso levou a família a lutar pela criação de uma nova lei, exigindo que qualquer pessoa que publicasse ou produzisse material baseado em crimes reais notificasse a família da vítima antes de seguir adiante. A lei foi posteriormente aprovada e chamada de Lei Missy. Para a mãe de Missy, nunca há um dia sem tormento. Tudo o que posso dizer é, meninas, tomem cuidado em quem vocês confiam. Essa é a história de Missy Ávila e da amizade distorcida que levou sua melhor amiga de infância a ceifar sua vida de forma atroz.